Lula já foi. O maior inimigo do Brasil hoje se chama Gilberto Kassab. Na pesquisa, Lula perderia para Bolsonaro no primeiro e no segundo turno e só venceria Eduardo Bolsonaro, ou seja, ele perderia para o Bolsonaro, para Michele Bolsonaro e também para o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu vou comentar sobre essa pesquisa e vou falar também que 2026 não são só as eleições presidenciais que importam. Talvez seja mais importante, junto com a de senador, mas as eleições do estado de São Paulo são uma das mais importantes do Brasil, se não a terceira, talvez mais importante, atrás da presidência, do Senado e depois vem o estado de São Paulo. E se Tarcísio largar o estado de São Paulo, o governo de São Paulo para concorrer à presidência, quem ficará no lugar dele em 2026? Kassab? Ricardo Nunes? O Brasil são várias partes que precisam ser cuidadas. Não podemos olhar só para a presidência e deixar o maior estado do Brasil nas mãos de qualquer salafrário por aí. Vamos ver aqui, o que diz a matéria. Depois eu vou comentar um texto que eu fiz, tá? Na pesquisa, Lula perderia para Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Em um segundo turno em 2026 contra Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo e Tarcísio de Freitas, Lula só ganharia do Eduardo Bolsonaro. De acordo com a mais recente pesquisa de opinião pública divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa, nesta terça-feira, dia 24/6, Luiz Inácio perderia para o ex-presidente Jair Bolsonaro por cerca de 6,8 pontos percentuais. Em relação a um possível segundo turno contra Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro ou até mesmo Tarcísio de Freitas, Lula só ganharia do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ao serem perguntados se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje, 37,2% das pessoas, dos eleitores, escolheriam o ex-presidente Bolsonaro, contra 32,8% que prefeririam a permanência do Lula no poder. 32,8% ainda preferem o Lula no poder. Gente, a gente sabe como que o Lula chegou até a presidência. É igual o jabuti em cima da árvore, né? Tartaruga lá em cima da árvore. Todo mundo olha e fala, eu sei que ela não chegou lá sozinha, alguém pôs ela lá. E é exatamente isso que o Lula aconteceu. O que aconteceu com o Lula? Alguém pôs o Lula lá. Por interesses, simplesmente com medo. Sinceramente, com medo do Bolsonaro. O STF estava cagando de medo do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro disse, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, com 2 milhões de pessoas na Paulista, o Alexandre de Moraes estava dentro do banheiro, chorando talvez, com as calças nas mãos, com medo. Só que o Bolsonaro fez o quê? Voltou atrás, fez cartinha com o Temer. E daí, o que aconteceu? E aí que o Bolsonaro está inelegível. E como eu vou comentar, o Eduardo não pode voltar para o Brasil. Nem adianta colocar aí na pesquisa. Se ele voltar ao Brasil, ele vai ser preso. E por que isso? Porque o Alexandre de Moraes disse que quer vingança. E quando você quer vingança, por exemplo, o Alexandre de Moraes quer vingança do Bolsonaro. Ele não quer apenas do Bolsonaro. Ele não quer que lastro nenhum da família Bolsonaro permaneça, tenha a chance de ser presidente. O Bolsonaro não vai ser presidente, mas a Michele, mas o Eduardo vai. Isso é ruim. Principalmente porque o Eduardo, anos atrás, dizia, um cabo e um soldado fecharia o STF. Você acha que o Alexandre de Moraes correria esse risco de deixar o Eduardo Bolsonaro concorrer à presidência? Então esquece, você que é bolsonarista, saiba, o Alexandre de Moraes quer vingança. Nem Bolsonaro, nem Michele e nem Eduardo estarão no paro em 2026. A Michele talvez consiga para senadora, mas o resto, esquece. O que vai sobrar é o Tarcísio de Freitas. Concluindo aqui, eu já passo para um texto que eu fiz para vocês. Segundo o Tribunal de Superior TSE, para que um candidato vença as eleições do primeiro turno, precisaria de 50% mais um. Nesse caso, nem Bolsonaro, ninguém conseguiria. Dessa forma, em uma disputa possível de segundo turno, Bolsonaro venceria as eleições. Segundo o levantamento, com 46,5% dos votos contra 39% do Lula. Vale ressaltar que Bolsonaro está inelegível, como eu já disse, inelegível por vingança, porque tinha tudo nas mãos. Ele tinha o exército, ele tinha o povo. O Alexandre de Moraes estava se borrando e ele deu para trás, cara. Se juntou com um monte de pessoal do Centrão. Como o general Heleno disse, ele manteve, o general Heleno Bolsonaro no GSI manteve
90% dos escolhidos de Temer, Dilma e Lula. Como que ele queria mudar alguma coisa? É de amargar. Lula versus indicados por Bolsonaro. Ainda em um cenário de um possível segundo turno, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ganharia de Lula com 44,4% das intenções de votos, o Bolsonaro 46,5% e o Tarcísio 43,6%. Aqui tem uma tabelinha tosca que eles fizeram aqui, mas vamos ler aqui, ó. Jair Bolsonaro 46,5% contra 39,7% do Lula, a Michele Bolsonaro 44,4% contra 40,6% do Lula, Tarcísio de Freitas 43,6% contra 40,1% do Lula, e o Lula só ganha do Eduardo Bolsonaro. E apertadíssimo, hein? Dentro da margem de erro ainda, hein? 41,6% para o Lula, 39,1% para o Eduardo Bolsonaro. Isso depois desse salafrário destruir o Brasil. O Lula está destruindo o Brasil. Ele disse que quem vai pagar a conta do INSS vai ser o povo. Ele fala, nós pagaremos a conta. Nós quem? O Lula junto pagará essa conta? É uma piada, né? Quem vai pagar é o povo. Quem vai pagar, escuta só, quem vai pagar é a classe média. Porque a classe média é um entrave para esses comunistas safados. Para eles destruíam, como a Marilene Chauí disse, eu odeio a classe média. Então a classe média vai pagar, incluindo os próprios aposentados que foram roubados também. Eu escrevi um texto aqui, ó, agora em relação às eleições estaduais, principalmente a de São Paulo, que é a mais importante do Brasil. Talvez nós temos a importância de Senado, presidência, né? Talvez presidência e Senado seja mais importante que o governo de São Paulo. Mas o governo de São Paulo é muito importante. E aí que a porca vai torcer o rabo. Fiz até a capa aqui, ó, eleições 2026. Isso pode acontecer e as máscaras vão cair. Embora ainda não haja uma definição concreta sobre os candidatos de 2026, os nomes mais fortes e prováveis para a disputa à presidência são o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o atual presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva. Para mim, os nomes mais fortes serão esses. Eu acho que o Zema concorre, Caiado concorre e talvez surja alguma coisa aí, não sei se o Pablo Marçal vai conseguir concorrer, enfim. Mas os nomes mais fortes que nós temos hoje liberados para concorrer é o Lula e o Tarcísio de Freitas. A rejeição do Lula é a maior de toda a sua carreira política, alimentada por escândalos como o do INSS, taxação descontrolada sobre as comprinhas online, Shopee, Shein, entre outras, e a sensação crescente de que o governo arrecada cada vez mais do povo sem oferecer uma contrapartida, ou seja, não oferece nada, é só arrecadar, arrecadar, arrecadar. Impostos como o IOF, por exemplo, passam despercebido pela maioria da população, o que torna ainda mais fácil empurrar essas cobranças goela abaixo. Por que o IOF passa? O IOF é extremamente importante. Além do cartão, além das transações internacionais, isso cai diretamente no bolso da população. Porque se aumenta transações, commodities, que são todas transacionadas em dólar, vai aumentar todos os produtos, que vai cair diretamente no bolso da população. Só que se você pergunta para qualquer pessoa da rua que fala que o imposto do IOF vai aumentar, não sabem nem o que é. Então o que mais pega contra o Lula? O escândalo do INSS, a taxação do Pix, que arregaçou o governo, as viagens da Janja, que virou tipo uma youtuber, né? Uma celebridade, como que fala? Uma influenciadora. Isso sim cai no ouvido do povão e arregaça o Lula. Coisas como impostos de IOF e coisas do tipo, isso, tá nem aí. Queima, o recorde de queimadas, aumento de dengue, isso aí a população tá dormindo para isso, tá nem aí. Agora, quando pega direto no bolso, quando pega direto no imaginário, a Janja gastando dinheiro, que tá mesmo, isso aí faz o Lula perder voto. Ainda assim, se Lula na minha opinião agora, hein? Ainda assim, se Lula decidir disputar a reeleição, é provável que vença. Talvez não pela popularidade que está em baixa, mas porque bem o sistema pode entender que isso seria melhor a se fazer. Vocês sabem o que eu estou falando, né? É o jabuti em cima da árvore. Tá lá em cima, ninguém sabe como chegou, mas sabe que colocaram. Se o sistema, na minha opinião, se o Lula concorrer, ele vence novamente. Se o Lula concorrer, escuta só,
é porque alguém falou para ele, pode concorrer, que a gente garante. Então, se o Lula concorrer, como ele falou, que talvez concorra, sim, é porque alguém está garantido. E aí, meu amigo? E aí? E aí já era. Por isso que eu falei para vocês, tinha que ter feito o impeachment desse salafrário, como fizemos o da Dilma. Porque chega nas eleições, a gente sabe como funciona. Só que, né, desmotivaram as manifestações pelo impeachment. Agora nem anistia tem mais, nem manifestações pela anistia tem mais. Cadê a anistia? Esquecemos? Esqueceu a anistia? Acabou a pauta da anistia? São um bando de safados, são todos safados, todos varinha do mesmo saco que só pensam no próprio rabo. Agora, caso Lula desista, o caminho fica praticamente livre para Tarcísio de Freitas, nome mais forte da direita, entre aspas, tá? Institucional até aqui. Apadrinhado por Bolsonaro, Kassab e o Centrão, Tarcísio representa um tipo peculiar de conciliação. Agrada tanto bolsonaristas, Tarcísio agrada tanto os bolsonaristas mais fanáticos quanto os políticos fisiológicos de sempre. É o candidato ideal da chamada Aliança do Mal. O Tarcísio é o candidato ideal da chamada Aliança do Mal, que é Kassab, Temer, Valdemar e Bolsonaro. Essa é a Aliança do Mal. O Bolsonaro deu a moeda de imbrochável lá, a medalha de imbrochável pro Kassab. Como que se explica isso? O Pitoli falou esses dias, o Kassab é o mal do Brasil. Ah não, temos que nos unir pra vencer. Vencer o quê, cara? Vencer com o Centrão, os caras não saem do poder. Tem que se unir com o povo. Se quer fazer uma aliança, faça com o povo. Com esse povo, com Kassab, Temer, Valdemar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Em resumo, o cenário para a presidência em 2026 parece simples. Se Lula concorrer, ele vence. Se Lula não concorrer, Tarcísio vence. Essa é a minha opinião. Observação, agora uma observação muito pertinente, hein? Se Lula tentar a reeleição, é pouco provável que o Tarcísio entre na disputa presidencial, já que teria que abrir mão do governo de São Paulo e correria o risco de ficar sem os dois cargos. Se o Lula concorre e o Tarcísio tenta também, o Tarcísio vai ter que abrir mão do governo de São Paulo. E é capaz de ficar sem os dois. Porque o Lula, como eu disse, o Lula concorrendo, bem provável que ganhe. Agora vamos falar sobre eleições para o governo de São Paulo. O estado mais importante do país promete uma disputa acirrada entre Centrão e talvez a verdadeira direita. Caso Tarcísio não dispute a reeleição, o cargo de governador fica em aberto e o cenário mais provável envolve uma briga entre Gilberto Kassab e algum nome da direita. Possivelmente, que eu gostaria, seria o Ricardo Salles. Prefiro que o Ricardo Salles abra mão do Senado e concorra ao estado de São Paulo. Aí que eu quero ver a porca torcer o rabo, porque daí eu quero ver quem que o Bolsonaro vai apoiar. Você que está me assistindo é bolsonarista. Vamos simular o seguinte. Tarcísio sai para disputar a presidência. O Kassab vem para disputar o São Paulo, o estado de São Paulo. Contra Ricardo Salles. Você vai votar em quem? No Kassab ou no Ricardo Salles? Bolsonaro vai apoiar quem? Kassab, que é o mal do Brasil, como segundo Pitoli, ou o Ricardo Salles? Apesar de Salles ainda não ter sinalizado interesse em disputar o governo paulista, ele seria, sem dúvida, um forte nome. E é aí que Bolsonaro teria um problemão nas mãos. Imagine o dilema, uma disputa entre Kassab, político do sistema, já investigado por corrupção, corrupto, gente. Corrupto, ninguém tá preso no Brasil. O Cabral, 400 anos de cadeia, tá livre, dando dica de filme, de série de Netflix. Então, político do sistema investigado por corrupção. Contra Ricardo Salles, um dos nomes mais coerentes, escuta só, um dos nomes mais coerentes e firmes da direita atual. E é mesmo. Ah, não, mas ele tem um problema aqui, tem problema... Você quer um santo? Você quer um santo, cara? Você espera você... Faça o bem, espera você morrer, e daí quando você morrer, quem sabe lá se encontra Deus, se encontre os santos, os anjos, porque aqui na Terra é muito difícil. Praticamente impossível. Então, seria o nome mais coerente da direita, Ricardo Salles. A quem Bolsonaro apoiaria? Seu aliado de velhas articulações ou um representante mais legítimo do discurso que ele próprio ajudou a construir? Ele apoiaria o Kassab, centrão, esquerda corrupto, ou apoiaria um nome que o próprio Bolsonaro ajudou a construir? Largaria o Ricardo Salles para
apoiar Kassab, aí, meu amigo, aí vai ser a pá de cal pro Bolsonaro. Escuta só, eu sei que o povo adora um contorcionismo mental para justificar certos apoios do Bolsonaro, mas apoiar Kassab ao invés do Ricardo Salles é a pá de cal. Não haverá mais nenhuma desculpa a não ser completa demência de quem achar que isso é uma boa estratégia. Entregar o maior estado para o Kassab. A maior riqueza do Brasil para o Kassab, ao invés de apoiar Ricardo Salles. Outra possibilidade seria uma disputa entre Ricardo Nunes e Ricardo Salles. E por que eu falo isso? Veja bem, eu não sei se o Ricardo Nunes largaria a prefeitura para concorrer ao Estado, mas é uma possibilidade. E daí, dessas possibilidades, eu acho que é a que menos pesa para o Bolsonaro. E escuta só o porquê que eu acho que é a que menos pesa caso o Bolsonaro apoie o Ricardo Nunes. Olha que loucura, né? Embora o Lucas Salles ele pode usar o mesmo argumento. Mas vamos lá. Nunes já contou com o apoio do Bolsonaro em 2024, durante as eleições municipais de São Paulo. Nesse caso, Nunes deixaria a prefeitura para o seu vice. E quem que é o vice? O Melo Araújo, também indicado por Bolsonaro. Você lembra que o Bolsonaro falou? Se o Nunes sair, nós temos o vice Melo Araújo. Então o que vai acontecer se o Ricardo Nunes concorrer ao Estado de São Paulo? Obrigatoriamente ele deixará o Melo Araújo como prefeito. E o Bolsonaro poderá apoiar o Ricardo Nunes usando o argumento de que, olha, tá vendo? Confiem em mim. Eu falei para vocês apoiarem o Ricardo Nunes, pois nós teríamos um vice que assumiria. Então vamos apoiar o Ricardo Nunes para o governo de São Paulo, porque eu vou indicar o vice também. Daí, estrategicamente, seria uma boa do Bolsonaro. Analisando friamente, aconteceu o que ele previu. Ele disse assim, vamos votar no Ricardo Salles, que eu colocarei o vice que é de confiança. O Ricardo Salles sai, Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes sai e entra o vice Melo Araújo. Se concretizou o que o Bolsonaro tinha dito. Agora ele teria um bônus para pedir de novo apoio ao Ricardo Nunes. Ele teria um bônus para pedir apoio novamente para o Ricardo Nunes com a mesma conversa, o mesmo argumento de estar colocando um vice no governo de São Paulo. Só que, muito difícil, qualquer pessoa se largar o governo de São Paulo para outro cargo, a não ser o Tarcísio, que já está alçando a presidência. Mas com o Tarcísio na presidência, o Ricardo Nunes não vai largar para concorrer contra o Tarcísio, absurdo, né? Enfim, mas é uma boa estratégia para o Bolsonaro. É uma justificativa. Apoie o candidato porque deu certo a primeira vez. Nós temos agora o prefeito de São Paulo, Melo Araújo, e vamos fazer novamente com o estado de São Paulo. Até com o Kassab ele pode usar esse argumento. Ele pode dizer, ó, tá vendo? Apoie o Kassab que eu coloco aqui um vice. E o Kassab tem sonho de ser presidente. Não vai ser nunca, mas tem sonho. Conclusão. As eleições de 2026 prometem decisões difíceis e alianças improváveis. Mas, no fim das contas, tudo vai depender de quem o sistema quer manter onde. E até onde a direita está disposta a se dobrar para manter as aparências de resistência. Mais uma vez eu falo para vocês, as eleições de 2026 promete. Temos que eleger senadores. Para mim dos senadores seria o Ricardo Salles. Mas se ele vier para governador, tem total apoio meu. Principalmente contra Kassab e Ricardo Nunes. Por outro lado, o Bolsonaro vai usar o argumento do vice, e quando ele usa os argumentos do vice, todos os seus apoiadores, influenciadores, deputados, olha, vamos apoiar porque é o seguinte, Bolsonaro está pedindo. Então vai a Bárbara, talvez será que o Paulo Figueiredo vai apoiar um Kassab para governo? Será que o Paulo Figueiredo, será que o Alan dos Santos aceitaria um Kassab para o governo? É coisa de louco, mas na política brasileira, eu não duvido de aliança nenhuma. Por poder, eles vendem até a alma. E até hoje, pelo que eu vi, todos eles são capazes de fazer isso. Enfim, o que você acha de tudo isso? Muita viagem? Existem possibilidades? Comenta aí. Um forte abraço. Tchau, tchau.